Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael. Hoje eu vou estar aqui apresentando o Scrum, que é uma metodologia ágil, onde ela é muito utilizada hoje no mercado de trabalho. Pode-se dizer se é uma das maiores, assim, de conhecimento geral do público, seja ele da área mesmo, da tecnologia da informação ou público amplo, porque ela é uma metodologia que ela tem origem do Scrum, que é do rugby. O Scrum no rugby ele é um momento primordial do jogo. Alguns dizem que ele é a essência do esporte. Que o que é o Scrum? É a disputa da bola entre dois times, onde vão ter 8 jogadores, que eles vão se juntar formando tipo um triângulo, onde os dois Scrums irão se encaixar e assim haver a disputa de bola. Então há necessário muita prática, muito diálogo para que o Scrum se encaixe perfeitamente e que todos eles funcionem como uma única unidade, para que assim consigam ou rodar o outro time ou empurrar o outro time para trás, que todas essas são estratégias utilizadas no rugby. Aí então muita gente às vezes fica, então por que pegaram essa palavra do rugby? O que tem a ver disputa de bola? Não, não é esse é o foco do Scrum, que por isso que deu origem. A questão do Scrum é o que? A organização, a questão da conversa diária, que todos eles têm que funcionar como uma unidade, então todos eles têm que estar pensando da mesma forma, estando do mesmo norte. Então, geralmente, assim, o Scrum ele é formado pelos forwards, né, que é a linha de frente do rugby, onde ele é do número 1 ao número 8. E, assim, muito parecido também com o Scrum no método ágil, cada um tem a sua função, tem um que é responsável pela gestão de todos, que é o capitão, geralmente ele é o número 8 ou o número 10. Nesse momento do Scrum, geralmente é o número 8. Então, o que ocorre? O capitão, que seria o PO. Então, assim, todas as funções que se tem hoje no Scrum na metodologia ágil também pode ser vista no Scrum do rugby. Então, ou seja, o Scrum da metodologia ágil ela é uma parte focada para o diálogo, reuniões praticamente diárias, sprints rápidas. Então, assim, o Scrum em si, ele é uma metodologia muito difundida. Como mesmo a gente fala, o Scrum ele é dividido em vários ciclos de atividades. Então, o que ocorre? Frequentemente, há reuniões onde o PO vai conversar com a sua equipe para ter noção se a meta vai ser batida no tempo certo da sprint. Caso a sprint não esteja ali, por acaso, com o risco de não ser cumprida, se o produto está conforme o cliente está imaginando, porque às vezes o cliente ele pede uma coisa que ele não tem noção. Então, durante o Scrum, a gente vai mostrando o projeto para o cliente, para também o cliente ter a certeza que é aquele o projeto que ele está querendo contratar da equipe. Seja esse projeto um projeto de aplicativo, um site, assim, o Scrum ele não é fixo para um determinado tipo de serviço. Essa metodologia pode ser aplicada para qualquer área e também pode ser aplicado para qualquer tipo de serviço na área da tecnologia da informação. Então, ou seja, a gente vai estar começando um projeto na segunda-feira. Segunda-feira mesmo vamos ter uma reunião da equipe com o PO. Dessa reunião do PO pode ser levada para o cliente também. E terça-feira, havendo outras reuniões, às vezes na sexta-feira o próprio cliente vai ver, não, não era bem isso que eu queria algo mais simples, eu queria algo mais complexo. Então, assim, a sprint pode recomeçar de novo e com isso o prazo pode ser modificado ou não. Geralmente não se modifica o prazo, e sim a estrutura de atividades do dia e de conhecimentos. Nessa parte do Scrum, todo mundo se ajuda, então acaba que, vamos supor, se a pessoa é front-end, outra pessoa é back-end, ela vai acabando saindo como um full stack, porque todo mundo vai acabando ajudando um ao outro, por mais que cada um tenha a sua parte. O andamento total é responsabilidade também de todos, mas principalmente do PO. Então, assim, por mais que, vamos supor, o funcionário um seja front-end, funcionário 2 back-end, o PO tem que ser um full stack, porque caso o funcionário um ou funcionário 2 falte ou não cumpra com as atividades, o PO vai ter que estar assumindo esse local e, com isso, fazendo o andamento correto do aplicativo, site, seja o serviço contratado. Qual que é a diferença do Scrum para as outras metodologias ágeis? O Scrum ele é uma metodologia ágil com tempo definido de sprint, de 2 a 4 semanas.
Enquanto, por exemplo, se a gente pegar um Kanban, a gente pegar outras metodologias, não vai ter esse foco. Ele vai ter uma questão de tempo mais dilatado. O foco da sprint no Scrum já vai estar tendo a parte da comunicação, tanto da equipe quanto com o cliente, quanto assim, o foco mesmo é na comunicação, reuniões diárias, o cumprimento de metas. Então, assim, enquanto no Kanban você pode ter um tempo indefinido para chegar no resultado esperado, o Scrum não, você vai ter um prazo definido, então você tem que chegar até aquele prazo com o serviço concluído. Caso o serviço não esteja concluído, é, podemos dizer assim que foi um fracasso esse Scrum, mas não necessariamente dessa forma. Tem várias coisas que podem estar levando a esse fracasso. Mas caso não seja algo fora do comum, é considerado um fracasso nessa Scrum. Então, com isso também será feita uma reunião e ver o porquê que não foi cumprida a meta desses sprints e de tudo mais antes. E tudo isso vai sendo focado na parte do diálogo para que as próximas sprints seja mais também correto com o tempo que vai ser necessário para a atividade. Então, assim, a outra parte que a gente pode estar falando do Scrum é o Lean. Enquanto o Lean pode ser menos estruturado que o Scrum, ele é mais eficiente em projeto de fluxos e trabalhos complexos. Então, assim, a gente vê que o Scrum, tanto nessa parte de diálogo, ele tem outras metodologias que também podem desenvolver coisas mais complexas que o Scrum. Não estou definindo aqui que o Scrum é algo para algo mais simples, mas é também uma outra ideia, outra fonte de luz que a gente tem no mercado de trabalho. Então, assim, é importante porque a gente tem uma abordagem interativa, incremental no Scrum, e, em sua vez, a gente cria um produto final perfeito desde o início. Por isso, de tantas reuniões e conversando com o cliente para que ele tenha essa noção. E mais ou menos essa parte. É uma metodologia muito utilizada hoje no mundo. Ele pode criar ferramentas incríveis, produtos incríveis, e que hoje pode-se dizer que é uma metodologia muito utilizada. Por isso que ela teve a junção com o Kanban e fazendo o Scrumban, que é hoje o que a gente apresenta aqui no nosso trabalho.